Neste vídeo vamos aprender a desenhar nossa primeira tela. Para isso, vamos aprender a manipular o editor de layout do Android Studio, que é um recurso muito poderoso no qual nós podemos ver em tempo real como a nossa tela está ficando. Vamos entender o que são gerenciadores de layout e vamos manipular views, que são controles, botões, radio buttons e text views. No Android Studio, vamos até a nossa pasta de Source, Man, Res de Resource, Layout e vamos abrir o nosso arquivo de layout, o arquivo activity.my.xml. Nós podemos fazer a manipulação via XML, clicando na aba Text, ou diretamente através do Design, que é mais confortável. Então vamos criar nossa primeira tela, na qual o usuário poderá ler uma questão, selecionar uma alternativa e avançar para a próxima questão. Vamos apagar esse text view que o editor gerou e ficamos com o gerenciador de layout do tipo Relative Layout. Um gerenciador de layout manipula como os objetos que estão dentro deles serão representados. Então, existem vários gerenciadores de layout. No caso, o gerenciador de layout Relative Layout posiciona os controles que estão dentro deles de forma relativa, ou seja, centralizado, localizado no topo, no inferior, a uma determinada distância de um outro controle e assim por diante. Toda tela precisa de um gerenciador de layout e é comum que uma tela tenha mais que um gerenciador de layout, ou seja, a gente vai aninhando diversos gerenciadores de layout para criar nossa interface gráfica da melhor forma possível. Então eu tenho o gerenciador de layout Py, chamado Relative Layout, e eu vou inserir um outro gerenciador de layout, o gerenciador de layout Linear Layout, dentro do Relative Layout. Então existem dois, horizontal e vertical. O gerenciador de layout Linear Layout organiza os controles de forma linear, na horizontal, ou seja, um controle ao lado do outro, ou na vertical, um controle abaixo do outro. Eu vou usar um gerenciador de layout do tipo vertical. Se você selecionou errado, não tem problema. Ele tem a propriedade orientação, na qual você pode mudar para horizontal ou vertical. Vou deixar vertical. Dentro desse gerenciador de layout, Linear Layout, eu posso incluir os controles que eu quero. Por exemplo, um botão. Vou pegar um botão e vou arrastar para dentro dele. Eu quero que a largura deste botão ocupe todo o espaço da tela, independente do texto do botão. Da forma como está aqui, a propriedade Layout Widget está setada como Wrap Content, ou seja, o seu tamanho vai ser exatamente o tamanho necessário para representar o texto aqui. De tal forma que, se eu aumentar esse texto, o tamanho do botão aumenta. Mas eu quero que, independente do tamanho do texto, ele ocupe sempre a largura máxima. Então eu vou mudar o texto aqui para avançar, que é onde o usuário irá clicar para avançar para a próxima questão. Eu vou setar a propriedade largura para Match Parent. Eu preciso dar um nome para o meu controle, porque isso vai ser útil para eu referenciá-lo no código Java. Então eu vou até a propriedade ID e vou dar um nome, btn avançar. O prefixo aqui é só para a gente saber que ele é um controle do tipo botão. Eu também quero que este botão fique posicionado sempre na parte inferior da tela. Como o meu Linear Layout está dentro de um Relative Layout, eu consigo falar que a sua posição será relativa dentro desse layout. Então eu vou falar que a altura deste layout é só a necessária para representá-lo, então tem que ficar só a altura do botão. Eu venho aqui na altura do botão e coloco como Wrap Content. Vou selecioná-lo e vou posicioná-lo logo abaixo na tela, de tal forma que ele fique alinhado na parte inferior. Agora, na parte superior, nós devemos apresentar as questões e as alternativas. Então eu vou incluir um outro gerenciador de layout. Dependendo do tamanho das perguntas e das respostas, pode ser que não seja suficiente para exibir na tela. Então nós temos que permitir que as perguntas e respostas possam ser roladas caso o tamanho exceda esse daqui. Então eu vou incluir um objeto do tipo ScrollView, vou incluí-lo aqui dentro do Relative Layout. Na verdade ele vai ficar na parte de cima antes do botão, então vou posicioná-lo aqui. Dentro do meu ScrollView terá um outro gerenciador de layout do tipo Linear Layout. Então vou selecioná-lo aqui.
eu quero posicionar esses controles na vertical, ou seja, cada elemento será posicionado logo abaixo do outro. Está dentro do Scroll View. E agora eu posso começar a colocar os controles. Vou colocar um texto grande e um texto médio. Vou posicionar o texto médio acima do texto grande. O texto médio será a dificuldade e o texto grande será a questão. Vou selecionar o Scroll View e vou falar que ele também ocupa todo o espaço disponível na tela, que é esse daqui. Então a sua largura será Match Parent e a sua altura também. Vamos fazer um teste. Vamos aumentar o texto desse controle. Vou até a propriedade Text, vou colocar vários /Ns para quebrar linhas e vou colocar um texto. Note que o texto vai ser posicionado abaixo e esse botão avançar ficará sempre visível. Então o usuário conseguirá rolar essa tela de tal forma que o botão avançar fique sempre visível. Vou apagar o texto. E agora eu vou dar os nomes para esses controles. Selecione esse daqui. O texto dele será dificuldade. Esse daqui será questão. O ID desse daqui será TV dificuldade. TV de Text View. Mesma coisa para esse da questão. TV questão. E agora eu preciso incluir os Radio Buttons, um para cada alternativa. Antes disso, eu vou incluir um controle do tipo Radio Group. Este controle pode ter vários Radio Buttons, de tal forma que somente um possa ser selecionado. Ou seja, quando o usuário seleciona uma alternativa, as outras serão automaticamente desmarcadas. Então eu vou arrastar meu Radio Group para cá, embaixo do TV questão, e vou incluir alguns Radio Buttons dentro dele. Neste caso, 3. Um, segundo e o terceiro. Um ficou fora do Radio Group, eu vou arrastar para cá. Então eu tenho 3 Radio Buttons. Vou dar o nome para cada Radio Button deste. Então, RB1, RB2 e RB3. Vou setar a propriedade text dele, alternativa 1. Alternativa 2 e alternativa 3. Podemos dar alguns espaços para que esses elementos não fiquem muito juntos, dando um melhor efeito visual. Então, eu vou selecionar, por exemplo, esse texto, eu vou selecionar o padding inferior, eu vou colocar, por exemplo, uma distância de 10 dps, seriam similar a 10 pixels. Vou aumentar um pouquinho, 20 dps. Neste vídeo, aprendemos a criar nossa primeira tela. Fizemos a manipulação do editor visual de telas do Android Studio, entendemos os conceitos de gerenciadores de layout e incluímos alguns controles na nossa tela.